Se eu agora te perguntar qual que é a função do analista de dados, você provavelmente vai me dizer que é coletar, organizar, analisar e interpretar dados, não é? Essa é praticamente a função do analista de dados. Então veja que a estatística lá atrás, quando foi criada, ela já basicamente descrevia as funções de um analista de dados, que é aquilo que a gente sabe que o analista tem que fazer. Ele precisa coletar esses dados. Por quê? Porque esses dados não vão cair no colo dele, ele vai precisar ir atrás desses dados. E muitas vezes coletar não significa só e apenas ir no banco de dados da empresa e puxar esses dados. Muitos momentos, que a gente vai ver até um exemplo aqui nessa aula de hoje, você vai ter que buscar esses dados que não estão disponíveis na empresa. E é aí que separa o analista de dados menino do analista de dados homem mesmo, ou mulher, claramente, que um adulto, né, que já coloca você na mesa dos adultos, que vai mostrar se você sabe realmente selecionar os dados, se você segue alguns critérios, como que você faz, e quem vai dar o direcionamento, as diretrizes para que você colete da forma certa, organize da forma certa, analise da forma certa e interprete da forma certa, é a estatística. Então, a gente já entendeu um pouco da importância dela, é um conhecimento fundamental para aumentar o nosso ferramental analítico. O que quer dizer aumentar o meu ferramental analítico? Ora, se você, por exemplo, só fez um curso de dashboard e você só sabe usar o Power BI, por exemplo, para mostrar os dados, que sim, é uma das competências do analista de dados, mas cada vez menos é a competência do analista de dados, tá? Vale ressaltar sempre isso, que simplesmente montar dashboards já não te garante ou nem te permite entrar na área, tá cada vez exigindo-se mais do analista, que ele tenha um papel mais estratégico nas empresas. E para você ter esse papel mais estratégico nas empresas, você necessariamente precisa ter um ferramental analítico. Ora, se eu vou te dar uma base de dados e eu peço para que você tire insights dessas bases de dados, eu preciso que você tenha um ferramental analítico para ir nessa base de dados, fazer as análises que você precisa e devolver insights e encontrar coisas que não estavam tão óbvias, porque o papel do analista é esse. Quando a gente diz que você vai abrir uma base de dados e vai fazer uma análise, ora, você está fazendo isso e você vai encontrar resultados que não são óbvios, que não estavam claros para todo mundo. Então você precisa de um ferramental analítico para extrair isso. Isso não vai estar lá dando bobeira. Se tivesse, não precisariam dos analistas de dados. E o que vai te ajudar em todo o processo? Tanto em saber o que fazer, quando fazer, como fazer e também aumentando sua eficiência. O ferramental analítico. Então, a estatística é o que vai te dar o ferramental analítico. Não existe ser um analista de dados sem estatística, porque senão você simplesmente talvez vai aí ficar só usando um Power BI para montar algum dashboard ou alguma coisa do tipo. E não é isso que é ser um analista de dados na prática, tá? Mesmo que eu sei que muita gente já tenha dito isso pra você já deve ter visto alguns vídeos, eu sei, mas agora você está liberto, né? Você está aprendendo que existe uma luz no fim do túnel, existe algo a mais do que simplesmente o Power BI na análise de dados. Aí nós temos também aqui a necessidade, né? Que é o que a gente também tá acabando de dizer. Sem estatística é praticamente impossível tirar insights relevantes. Eu tiraria até a palavra praticamente, tá? Eu tiraria até a palavra praticamente. Por quê? Porque, ora, sem estatística, sem um ferramental analítico, fica impossível tirar informações e insights relevantes dos dados. Ora, se fosse possível fazer isso sem estatística, sem nenhum critério, sem nenhum ferramental estatístico, sem nenhuma análise, sem nenhuma técnica de análise, não precisaria do analista de dados. Qualquer um poderia chegar lá e tirar essas informações dos dados. Mas o que diferencia qualquer um de um bom analista que realmente encontra soluções que não estavam ali claras e faz isso com segurança, com confiança no seu trabalho, mas também com confiança no resultado que sua análise está gerando? O que separa essas duas pessoas? Ora, o que separa é o conhecimento. O conhecimento em quê? O conhecimento em estatística, o conhecimento em técnicas de análise, em técnicas de estatística. É isso que separa uma pessoa que simplesmente vai pegar uma base de dados, vai pegar um monte de achismo e colocar lá, de uma pessoa que faz o seu trabalho da maneira correta, maneira eficiente, da maneira segura, e que ela tem total confiança naquilo que ela analisou, nos resultados que ela chegou e naquilo que ela vai comunicar. É impossível tirar insights relevantes ou ter confiança nos resultados, que é o que eu acabei de falar agora, né? Você precisa ter essa confiança. Você vai literalmente montar um plano de ação para a empresa executar, e esse plano de ação pode fazer a empresa ganhar milhões ou perder milhões, né? Então, você precisa ter uma confiança que não só o seu achismo, não é? Tem muito analista de dados que faz recomendação assim, ó. Ixi, o vento tá batendo para cá, então a gente vai tomar essa decisão. Não é com base no vento, não é com base no achismo. Você precisa ter aí uma segurança e estar embasado em evidências. Então, nós precisamos da estatística, tá? Para tudo isso. Aqui tem um detalhe importante, que quando nós fazemos nossas análises de dados, na esmagadora maioria das vezes, estamos lidando com incertezas. Seja devido a variações naturais, métodos de coleta ou até mesmo pela simples natureza aleatória dos eventos. E aqui eu quero chamar a sua atenção, tá? Aqui é muito importante que você entenda isso. Vamos lá. Vamos por partes nessa afirmação. Quando fazemos nossas análises de dados, na esmagadora maioria das vezes estamos lidando com incertezas. Ora, Felipe, como assim lidando com incertezas? Nós lidamos com incerteza todo momento em que a gente quer fazer algumas análises e fazer algumas projeções de algo que não aconteceu. A única certeza que nós temos é em relação ao passado. Então, se eu vou fazer uma análise de dados onde eu estou olhando quanto que nós vendemos no mês passado, não há incerteza nisso, porque eu já sei quanto eu vendi no mês passado. Agora,
Esse tipo de análise é importante? Para você montar um dashboard, você coloca lá quanto que você vendeu no mês passado, enfim, algumas informações desse tipo. Mas isso é muito raso, percebe? Percebe que o analista de dados que trabalha nessa camada, ele só consegue ver e mostrar aquilo que já aconteceu. E isso te dá pouco insight, pouca profundidade na sua análise. Então, como que você consegue ter mais profundidade? Como que você consegue fazer análises melhores? Você concorda que você, ao invés de chegar pro seu chefe e falar assim, olha, mês passado vendemos 500 mil, você chegar pro seu chefe e falar assim, olha, no mês passado nós vendemos 500 mil, tá aqui, mas o mais interessante é que eu reparei que esses 3 fatores estão afetando diretamente nossas vendas. Então, eu fiz aqui uma projeção para que a gente consiga, então, aplicar esse plano de ação para que a gente, em vez de vender 500 mil reais, passe a vender 635 como meta e projeção que eu fiz para o mês seguinte. Ou seja, você tá pegando, você fez uma análise, pegou os dados passados para fazer a análise, a gente trabalha assim com dados que já aconteceram, mas você pegou aquilo e não simplesmente resumiu aquele dado e mostrou, o que também envolveria estatística, porque resumir dados também é papel da estatística, a gente vai ver mais adiante, tá? Mas você não simplesmente fez isso, você tá entendendo como que as variáveis se relacionam com as vendas e tá fazendo projeções, e tá montando projeções, análises, mostrando como a gente pode melhorar, como que a empresa pode vender mais. Então aí você adquiriu um outro nível de complexidade. Você já tá um profissional muito mais estratégico. E estratégico é uma palavra que eu tô gostando bastante para explicar as diferenças dos analistas, porque a pessoa que é estratégica, o analista de dados estratégico, ele tá participando de todas as decisões importantes da empresa, decisões estratégicas mesmo. Então esse profissional, ele vai ter uma importância e um valor muito maior, e ele vai conseguir mostrar muito mais resultado, consequentemente ele vai ganhar muito mais, consequentemente ele vai crescer muito mais na carreira. Então o que te torna esse profissional mais estratégico não é ficar olhando pro passado. Nenhum time de futebol chega no meio campo e fala, ó, vamos basear nossa estratégia com base no jogo passado. Ora, tudo bem, você vai até usar o jogo passado como ferramenta, mas visando o jogo futuro. Olha, essa estratégia aqui nós vamos aplicar no jogo passado. Não tem aplicação. O profissional estratégico, a palavra estratégica, necessariamente pressupõe que você vai montar uma estratégia para algo que está por vir. E esse é o profissional valorizado, e para isso você vai precisar da estatística. Só que essa afirmação não está dizendo só isso. Ela está dizendo o seguinte: nós, quando estivermos analisando esse tipo de dado, fazendo esse tipo de análise, sendo profissionais estratégicos, na maioria esmagadora das vezes, e eu diria que na 100% das vezes, nós vamos lidar com incertezas. Incertezas. E isso é muito importante, porque tudo que nós formos analisar vai ter incerteza. Faça um teste rápido aí na sua casa, se você estiver aí perto. Hoje em dia tá cada vez mais difícil de ter esse tipo de ferramenta perto da gente, né? Mas existe um negócio chamado moeda. Moeda, né? Então tem moeda, que são frações de R$1. Então a gente pode pegar essa moeda, que é uma ferramenta que não existe mais, né? Agora é Pix. Mas basicamente você pode pegar uma moeda, brincadeiras à parte, e jogar pra cima, certo? Você vai pegar e vai fazer um experimento. Isso, em estatística, a gente chama de experimento. Você pegar e fazer um experimento. Ou seja, jogar uma moeda pra cima. Jogue essa moeda pra cima e antes dela cair, eu quero que você diga, você tem certeza se ela vai cair como cara ou como coroa? Não. Você tem certeza que você vai jogar ela pra cima e ela vai cair no chão, por conta da lei da gravidade. Isso é uma certeza que a gente tem, que a moeda vai cair. Agora, se vai cair cara ou se vai cair coroa, perceba que há uma incerteza em cima desse experimento que é tão simples. Então, sempre que a gente vai fazer um experimento, sempre que a gente vai fazer uma análise, sempre que a gente vai projetar uma estratégia, existe a incerteza. Ora, eu projetei aqui que as vendas vão ser de 635 mil no próximo mês. Mas é certeza absoluta? Vai estar cravadinho lá 635, ou pode ser 630, ou pode ser 600, ou pode ser 800. É certeza? Eu tenho cravadinho ali? Não. Eu tenho que trabalhar com incertezas. Agora, muito importante. O que vai diferenciar qualquer pessoa que chega lá e dá um chute qualquer? Então, o analista de dados falou que ele tem certeza, ele fez a previsão lá de 635 mil de faturamento do mês que vem, eu aqui vou chutar então 700 mil pro mês que vem. Ora, o analista de dados, ele não chutou, ele projetou esse faturamento. São coisas muito diferentes. Mas o que diferencia essas duas pessoas? A estatística, a técnica, o conhecimento. Por quê? Porque a estatística, elas são os meios que vão permitir que você caminhe pela incerteza, porém com segurança. Porém, não fazendo um chutômetro. Porque quando você chuta alguma coisa, simplificando muito o raciocínio, tá? Você tem basicamente 50% de chance de acertar ou de não acertar. Por exemplo, olha, eu acho que vai chover hoje. Bom, eu acho que vai chover hoje. Você tem 50% de chance de acertar, 50% de chance de não acertar. Pode chover, pode não chover. Simplificando muito o raciocínio, porque a gente sabe que na prática não é isso, né? Agora, qual que é a diferença da pessoa que estuda clima, que faz as previsões do clima? Essa pessoa, ela entende que não é 50-50. Ela entende que não é um chutômetro. Ela entende que existem algumas variáveis que afetam se vai chover ou não. E essas variáveis aumentam ou diminuem a probabilidade de que chova. Então, o analista de dados ele vai olhar e falar assim, olha, hoje tem 75% de chance de chuva. Olha a diferença. Ele está dizendo, olha, com base nisso, eu considero que vai chover.
Só que olha a diferença dos palpites. Um simplesmente falou, eu acho que vai chover. O outro falou, olha, eu tenho 75% de acordo com as variáveis dos dados, com as evidências, tem 75% de chance de chover hoje. Com base nisso, eu estou dizendo que vai chover. Percebe que é muito diferente o embasamento, mas ambos vão lidar com a incerteza. Então, o que separa um bom analista de apenas um chutador aí, uma pessoa palpiteira, não é necessariamente você tá lidando com a incerteza. O palpiteiro vai lidar com a incerteza e o analista vai lidar com a incerteza. Mas o analista que conhece a estatística, ele deixa de ser um palpiteiro. Por quê? Porque ele começa a mitigar, ou seja, reduzir, trabalhar para diminuir a incerteza. Ele trabalha primeiro para conhecer a incerteza e para saber o que fazer diante da incerteza e para ter confiança no seu trabalho, nas suas recomendações, mesmo tendo incerteza, com base na estatística. Essa é a grande diferença. Então nós sempre vamos lidar com incerteza.